Luiz Fernando Veríssimo escreveu que a minha convidada tem um jeito inteligente de ser bonita, uma beleza que é uma forma tranquila de sabedoria. O Veríssimo é apenas um entre milhões de admiradores do encanto dela, que é a supermodelo do Brasil de todos os tempos, 58 anos, linda como nunca, Luísa Brunet. Bem-vinda, querida. Obrigada. Nossa, Luiz Fernando Veríssimo, realmente, ele foi maravilhoso comigo. Ele também caiu por você, como todos nós. Eu tenho certeza que você também está entre eles aí, os caras que babam por Luísa. Participe do papo com a hashtag Provoca e nos comentários do YouTube. Ô Luiz, existe essa forma inteligente de ser bonita? Ou o Veríssimo ficou só assim, atordoado e escreveu a primeira coisa que veio na cabeça dele? Eu acho que a forma de ser bonita é você ser natural, ser verdadeira, ser fresh. Eu acho que é isso que encanta as pessoas, né? A primeira impressão é que sempre que fica. E não sei, eu sempre tive uma vida tão dura que eu me tornei, acho que, uma pessoa mais maleável, né? Mais acessível. E eu acho que isso faz também que tenha um diferencial. Mas quando o Luiz Fernando escreveu, né, que ele não acreditava na Luísa Brunet, só se estivesse perto, passou-se alguns anos, eu encontrei ele no camarote da escola de samba e comecei a abraçar ele, agarrar ele, segurar ele e pegar as pernas. Ele ficou duro. Ele ficou duro, ele não fez nenhum movimento. Não ter nenhuma reação. Aí eu falei, acredita. Nada, não teve nenhuma reação. Aí me apaixonei mais ainda, porque ele é muito tímido. E a eterna magia de Luísa Brunet, maior expressão da beleza rigorosamente brasileira. Mágica Luísa, com 35 anos, assumidos, seduzindo a vida. Quando que você percebeu que você era bonita pra caramba? Eu acho que mais na maturidade, você acredita? Porque o frescor da jovialidade, a gente não tem essa consciência do que é bonito, né? Do quanto a gente tem que valorizar isso. Você vai vivendo e você quer envelhecer, você fica louco para ter 20, para ter 30. E quando você chega lá, você fala, ai meu Deus do céu. Deixa eu puxar o freio. Não é assim? É mais ou menos assim. Então, assim, eu me sinto mais bonita, mais segura hoje com 58 anos. Muita gente fala da beleza como se fosse, assim, algo que a pessoa não faz nenhum esforço, como se ela nascesse e aquilo não tivesse um mérito. O que você tem a dizer para esse pessoal? Eu acho que a beleza ela pode ser uma beleza natural. Eu acredito que a minha veio porque a minha bisavó é amazonense, meu pai é cearense e minha mãe é descendente de espanhol. Então, essa mistura me trouxe assim, uma característica muito brasileira, o corpo mais curvilíneo. Tem uma coisa que me chama muito a atenção em você, que você nunca teve problema com a nudez, nem com a sensualidade. É o seu sangue indígena? Pois é. Eu tenho certeza que é. Eu me lembro assim, de ter visitado a Amazonas, por exemplo, que é onde a minha bisavó nasceu, e eu me sentia muito natural. Assim, eu gostava de ir para a floresta, para o Rio Negro, tomar banho no Rio Negro, nua. Assim, nunca tive problemas realmente com o corpo. A vida inteira eu tomei sol sem biquíni, porque quando eu comecei a ser modelo, eu achava que não tinha que ter marca, porque eu era campeã, eu e a Xuxa de campanhas de maiô e de biquíni, então eu achava que a marquinha incomodava. E isso foi indo, eu fiz nu para algumas vezes, para Playboy, na época, para ele e ela. Mas eu fazia aquilo naturalmente, não tinha assim um sentimento de que eu tô gostosa, sou linda, maravilhosa, eu vou despertar para desejo nos homens, não. Naturalmente era uma coisa que vinha, e eu acredito que seja isso mesmo, de ter o sangue indígena e a natureza e a naturalidade de que o nu é ok. Com essa mentalidade que existe hoje, assim, uma patrulha com esse assunto, você acha que você chegou a ser objetificada, você ser tratada assim como um objeto? Eu estou querendo saber, assim, te incomoda olhar para algum momento da sua trajetória e ver você como um símbolo sexual do Brasil, que você foi e é ainda? Fui, né? Vou falar assim que eu fui. Não, mas eu fui objetificada muito, principalmente da campanha que eu fazia na Dijon, que era um homem, que era o meu patrão, do meu lado, eu sem a camisa, de costa, com as costas de fora, um pouquinho do peito, e ele com o pé, muitas vezes, tipo, como se eu fosse dono. Eu acho que essa imagem, hoje em dia, seria impossível de emplacar numa campanha. Eu passei quase 3 anos como modelo exclusiva, e todas as fotos eram basicamente em cima de uma autoridade masculina sobre o poder da mulher. Algumas vezes que eu saía nua na Playboy,
Playboy, houve casos de homens que achavam que ali estava uma mulher disponível para sexo. Então, ok, vamos fazer uma proposta, vamos ver se ela topa. E as propostas vinham e eu, obviamente, que eu já não achava normal esse tipo de comportamento, ficava bastante indignada. Hoje em dia, eu olho para trás e vejo que, de fato, eu sofri muito, assim, violência moral e sexual por conta desse comportamento naturalizado, que era muito pior. Aliás, esse episódio da Dijon, Humberto Saad chegou a querer o seu nome, falou que o seu nome era dele, não é isso? Ele chegou a patentear o meu nome, na verdade. Eu tinha assim, uma confiança muito grande no Humberto. Eu acho que naquela época, para mim, foi muito bom, porque ele me projetou muito como modelo. Eu fui a primeira manequim modelo com uma exclusividade de uma marca, que na época era uma marca top, importante. E ele fazia muitas viagens, a gente fazia muitas viagens para fora do Brasil, mostrando lugares como Paris, Nova York. E no final foi ruim, foi muito ruim. Eu saí de lá triste, aborrecida, com uma série de problemas que eu enfrentei nessa época. E o último foi que o Humberto tinha patenteado meu nome. E a forma como ele fez isso, eu pegava uma folha em branco e assinava Luísa Brunet, que era, no futuro, o Marcelo, que é um autógrafo. Aí alguém escrevia Marcelo, um beijo carinhoso, já estava o meu nome assinado. Então eu deixava disponível para a secretária dele uma série de folha em branco, sem menor maldade. A maldade foi dele. Mas hoje em dia eu não assino nada sem ler 10 vezes, por exemplo. Você, no topo lá do seu reinado como símbolo sexual, você chegou a dizer assim, esse negócio de sexo não é tudo isso, não. Você falou alguma coisa assim. Explica melhor isso, assim. Foi propaganda enganosa, Luísa, que você nos deixou todo apaixonado por você? Não, porque eu acho que sexo é uma coisa tão relativa, né? Às vezes as pessoas, elas acabam depositando numa figura feminina, numa revista, ou num homem, a coisa da virilidade, né? De ser a melhor foda do mundo, não sei se pode falar isso, mas enfim. E às vezes não é, às vezes você está ali porque você está no momento que você fez uma foto erótica, né? Ou erotizou aquela foto, e não é tudo isso mesmo. Acho que, de fato, é isso. A gente se decepciona com as pessoas sexualmente, é normal isso. O prazer não é tão fácil. Não, o prazer não é tão fácil. Não é mesmo. Como que se atinge o prazer? Acho que tem uma série de coisas que envolvem um casal para que ele tenha uma relação sexual plena, sabe, gostosa, mais de uma vez possível, né, com muito beijo na boca, com muito carinho, afeto, respeito. Depois, eu acho que é abraçar, né, botar no peito. Aquela coisa meio antiga, eu acho que é muito importante. Eu não gosto de sexo casual, nunca tive. Apesar de ter sido um símbolo sexual, as minhas relações sexuais foram muito poucas. Eu posso contar nos dedos. Eu vou querer saber todas, hein? Contamos. Mas antes eu tenho que ouvir eles ali. Vamos lá. Flávio Adjuto. O que ela acha da super desvalorização da beleza feminina? Da proibição, por exemplo, dos modelos na Fórmula 1, proibição da FIFA em mostrar moças lindas e da perseguição a quem elogia uma mulher apenas por ela ser bela. Eu acho que quando o elogio ele passa do limite, é preocupante. Mas o fato de um homem achar uma mulher bonita e ter assim um elogio para ela, eu não vejo nenhum problema. Mas acho que a gente não encontrou ainda o meio termo, sabe? Ou é exagerado demais ou é de menos. Isso que me incomoda. Porque a gente estava enfiando o pé na jaca antes. Exatamente. Né? Então, os homens estavam abusando mesmo, um né? pouco. Então, um pouco? Um pouco muito. Um pouco muito. Então, eu acho que isso fez com que a gente também se preservasse, né? Porque senão pode virar uma outra coisa. Vira um assédio muito desagradável, né? A gente vê o assédio no trabalho, por exemplo, né, que acontece. Eu fui assediada no trabalho, tantas mulheres são assediadas no trabalho. Você sabe trabalhar, você é uma mulher bonita, você está com decote, e o seu chefe, que tem que tratar você com respeito, porque você é uma boa profissional, ele quer que você sente na mesa dele. Então, assim, é difícil ser mulher. É difícil ser mulher no mundo, mas é muito difícil ser mulher do Brasil e se fazer respeitar. E isso eu acho que eu consegui com atitudes. Olha aqui, é uma ardida aqui do Mauro Bernardes. Pergunta como se estabelecer no mercado de beleza da terceira idade. Maravilhoso! Hoje em dia existe um espaço, que é maior exemplo do que a Isabelle Rossellini. Ela foi modelo da Lancôme há muito tempo. Com 47 anos ela foi tirada, porque já não estava na moda mulher dessa idade, um tempo atrás. Ela voltou com 67, sendo agora nova musa da terceira idade. Por quê? Porque o consumidor é esse, a gente vive mais. Então as mulheres não têm que ter medo de envelhecer. A gente tem que ter medo de não viver, mas de envelhecer faz parte e a gente tem um espaço no mercado enorme. A gente namora, a gente casa, a gente tem orgasmo, a gente é consumidora, a gente é mulher independente.
gente tá nesse mundo da moda há muitos anos, principalmente ela. Eu cresci com esse mundo da moda, vi ela se arrumando, se maquiando e tudo mais. E a forma que eu vejo o estilo da minha mãe é muito clássica, é muito mulher chique. Ela tem uma elegância que eu aprendi com ela, que não é a roupa, é como a pessoa se porta e é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa inexplicável. E é isso, minha mãe elegante, maravilhosa, sempre vai ser, sempre será. Ô, Luísa, você tem uma filha já com a carreira plenamente estabelecida, top model, Yasmin. No começo, as comparações te incomodavam ou atrapalhavam a Yasmin? Atrapalhava a Yasmin, porque não tem coisa pior para uma filha, quando você tem uma mãe que tem um nome, né, que ela é conhecida, que ela é um exemplo, e as pessoas falavam assim para ela: Yasmin, se você for igual à sua mãe, ou se você for parecida com a sua mãe, ou quem sabe se você seguir a carreira da sua mãe. Isso deixou ela realmente muito mal. E ela foi precisar ser emancipada, ela foi morar nos Estados Unidos, ela passou dos 17 aos 20 e poucos anos, ficou 11 anos morando fora do Brasil, em Nova York, numa agência de modelo, porque foi onde ela encontrou a autonomia dela, como, sabe, lá ela não era a filha da Luísa Brunet, ela era a Yasmin. Ela voltou a ter uma vida normal e deixou de ser aquela filha da Luísa Brunet, aquela que tem que ser tão boa quanto a mãe. Isso é muito cruel para os filhos. Você se arriscou algumas vezes como atriz. Eu quero saber, novela, cinema, você se considera uma atriz? Não, eu tive boas oportunidades. Como atriz, a primeira novela que eu fiz, Araponga, era com Tarcísio Meira, que eu contracenava, olha isso. Depois foi Anjo Mal, com Mauro Mendonça, e um núcleo maravilhoso. Novela das 8, daquelas que todo mundo assistiu. A última foi Correio Feminino, era o seriado da Clarice Lispector com o Luiz Fernando Carvalho. Então, assim, entre outras participações, foram muitas. Eu agradeço demais a oportunidade que eles me deram ao longo da minha história. Fiz até um filme com os Trapalhões. Oi, Aninha. Oi, Carjal. Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? A gente se viu ontem. Ah, é verdade. Mas parece que faz um ano, né? Se eu tivesse mais maturidade, eu adoraria voltar atrás, isso sim, e ter me preparado para essas oportunidades que eu tive, de verdade. Olha, vai ter gente ouvindo você falar isso. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais idade para começar. Tá cheio de papel para você aí. Luísa, na sua biografia, Luísa Brunet, Made in Brazil, que é um livro que eu recomendo demais, um livro muito corajoso, você fala de conciliar duas Luísas, a Brunet, do seu primeiro casamento, e a Botelho, que é o seu sobrenome, é uma coisa assim meio Pelé e Edson, eu diria assim. Quem são essas duas? Então, a Luísa é a minha essência. A Luísa é aquela menina que eu tenho plena consciência de onde é que eu vim, que foi do interior do Mato Grosso, né? A menina que morou na roça. Meu pai era lavrador, então eu via meu pai sair com a enxada e voltar no final da tarde. A minha mãe cozinhar no fogão de lenha para o meu pai, para os filhos e para as pessoas que trabalhavam nessa roça. Via o meu pai se tornar alcoólatra, via minha mãe sofrer violência doméstica, via minha vida difícil. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, vindo do Mato Grosso para o Rio de Janeiro, numa favela vertical, como empregada doméstica. Sofri um abuso sexual. Essa Luísa, ela está presente na minha vida, e todas essas experiências que eu experimentei foram reais e de certa forma, ela me deu muita vivência muito cedo. E a Luísa Brunet é aquela mulher que todo mundo acha que é glamourosa, que é aquela fodona, que é aquela mulher que deve ser, né, aquela que, enfim, é fogosa, que está tudo sob controle. Essa é a Luísa Brunet, vamos dizer assim. Mas a Luísa mesmo, ela também é segura. Ela é segura, sabe o que ela quer. E para mim agora tem uma terceira Luísa. Qual? Que é ativista. Essa é a melhor de todas. Você hoje é uma mulher que representa algo que nós ainda vamos falar aqui, não só sobre a violência, né, a denúncia da violência que sofreu, mas também uma mulher que encara a política. Você se filiou ao PSDB em 91. Você tem vontade de participar de política partidária? Olha, não sei, eu tenho andado muito assim, pensando, porque eu acho que o caminho que eu tomei agora como ativista, você tem um lugar que você chega e você não consegue ir mais, né? Então, não sei, eu fui convidada, sabia, para participar de alguns movimentos, mas... Conta. Eu estou te contando. Qual movimento? Eu sei que você teve com o Luciano Huck. Aí. O Luciano é meu amigo particular já de um tempo, mas a gente não fala de política. O Luciano está falando de alguns cargos aí importantes da nação para ele próprio, né?
Pois é, né? Eu tô me sentindo aqui na frente de uma deputada federal, talvez uma senadora. No prefácio da sua biografia, o Fernando Henrique diz que política é importante demais para ficar apenas para os políticos. Ele escreve isso. O seu ativismo, você acha que é uma forma de fazer política Sem partidária? Dúvida. A partidária. Eu vou onde as pessoas me chamam para falar, para poder levar um pouco de amor e afeto. Isso, de uma certa forma, não é de uma certa forma, isso é política também. Claro. Então, se eu tenho que falar com quem está no poder agora, eu falo. Eu acho que é importante. É importante eu me posicionar, é importante eu estar lá. Eu estive no Senado, falei no Senado sobre assédio moral, já falei sobre violência doméstica, em eventos importantes, com pessoas importantes do Brasil e da Europa, dos Estados Unidos. E está adiantando alguma coisa? Pois é. Eu acho que a passos curtos ainda, né? Eu, por exemplo, fiz uma campanha que eu acho extremamente importante falar sobre mutilação. As crianças se automutilam, sabe? São crianças de 6 anos que se automutilam porque são violadas nas suas próprias casas. Eu tenho 1000 razões que elas vão fazer esse tipo de violação. Então, eu fiz uma campanha, foi muito pontual. É um tipo de campanha, eu estou dando um exemplo, né? Aí tem a violência contra a mulher, aí tem o assédio moral, o assédio sexual, o racismo. Essas campanhas, na minha opinião, elas não podem ser pontuais, elas têm que ser contínuas. Educação, né? Educação contínua. Não pode parar, não pode parar. Isso me deixa decepcionada e chateada, de verdade. Mas eu não desisto. Eu sou chamada para fazer, eu vou lá e faço. Com amor e carinho e acredito na mudança. Tem uma história que eu quero ouvir de você. Que quando você conheceu um ex-presidente chamado José Sarney, você estava lavando roupa com os seios de fora. Pois é. É isso? De verdade. Então, eu tinha uma casa em Búzios e eu tinha um grande amigo. Ele faleceu há pouco tempo, mas um grande amigo. O meu melhor amigo, o Heitor, era meu dentista. E ele era amigo também da família Sarney, que tinha uma casa do lado da dele. E ele levou nesse dia o Sarney para me visitar. E eu estava realmente lavando roupa, aproveitando, tomando sol. Índia, né? Índia. Sem sutiã e de biquíni. E o Heitor, ele abriu a porta e entrou com o Sarney na minha casa. O Sarney ficou que nem o Veríssimo, não, né? Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei constrangida. Ele riu, os dois riram, aliás, os dois riram. Mas você já foi assediada por políticos? Não que eu me lembre. De verdade. Que eles saibam da sua coragem, né? De falar sobre isso. Se eu não me lembro é porque não foi importante. Entendeu? Porque eu falaria porque eu não tenho problema assim. Outra coisa para esclarecer. Você esteve na posse do Bolsonaro, foi criticada por isso. Tem gente que confunde presença com apoio. Sem dúvida. Por que você estava lá? Justamente por isso, porque eu estava ali como ativista. Eu estava em plena campanha como ativismo, viajando pelo Brasil inteiro. Eu fui convidada e aceitei para ir. Eu queria ver o que estava acontecendo. Eu estava lá como ativista. Mas as pessoas falam que elas querem e eu aprendi a não ouvir muito, porque se a gente ficar ouvindo, fere muito. Então... eu quero entender como que você vê os dias que nós estamos vivendo. Como é que está o seu país? A gente está passando por um momento difícil por conta do Covid, mas antes do Covid também já estava passando por situações difíceis, né? O Brasil é um país muito plural, grande, continental, mas eu acho assim, não adianta você reclamar. A gente está num avião, né, com um piloto. E se a gente não fizer força para que isso dê certo, vai cair o avião com todo mundo dentro. Então, eu procuro, sabe, não polarizar muito, sabe? A minha opinião passou a ser uma opinião muito discreta, porque a democracia não existe, porque você dá uma opinião, você é apedrejado. Então, eu procuro ser a mais tranquila e discreta possível, de verdade mesmo. Eu não quero mais entrar em polêmica. Aliás, eu nunca entrei e não pretendo entrar, sabe, Marcelo? Porque... Você vai entrar nas polêmicas que importam. Exatamente, né? Que é a política que eu estou fazendo agora, que é em prol das mulheres, em prol das crianças. E se eu vier a me tornar política um dia, eu vou continuar com a mesma linha. Farei política, sim, porque a política você tem que fazer, você tem que ter aliados, você tem que fazer conchavos. A política é isso. A política é gerir uma casa bem gerida. Eu sei cuidar muito bem de uma casa. Minha casa é impecável. É hora de eu hackear o seu celular. Meu Deus, ele nem está aqui. Mas eu vou querer saber o que está lá dentro. Eu vejo muitas séries que dizem respeito ao meu tema, por exemplo. Né? Eu sou Verônica Torres. Bom Dia, Verônica é uma série maravilhosa. É uma série que choca, porque quando você vê, né, uma situação de uma mulher que demonstra ali o grau de violação que ela sofria sem ela perceber, e eu vejo isso todos os dias. Se é pra fazer, faz direito. O caso da Madeleine, aquela menina que foi sequestrada, eu assisti a série inteira dela. É muito triste ver os pais julgados como os possíveis sequestradores e abusadores dessa criança. Somebody knows what's happened to Madeleine McCann.
Eu adoro ouvir música. Led Zeppelin. De Lady Gaga. Eu amo Tim Maia, como cantava, gente. Que delícia, playlist de Luísa Brunet aqui com a gente. boa. Só que agora nós vamos para um assunto difícil, que virou tema central da vida dessa mulher, violência doméstica, um sofrimento que a Luísa conheceu e com coragem trouxe para a luz do dia uma realidade que milhões de mulheres conhecem no Brasil. No próximo bloco, participe com a hashtag Provoca. De volta com a encantadora Luísa Brunet. Agora nós vamos para um papo reto. Ô Luísa, você sempre foi símbolo de beleza, alegria, leveza. Em 2016, num ato de coragem, e bota coragem nisso, você revelou as agressões que vinha sofrendo no relacionamento com o empresário Lírio Parisotto, um dos maiores empresários do Brasil. Onde você encontrou coragem para expor essa situação que muitas mulheres não conseguem expor? Então, na verdade, assim, quando uma mulher chega a fazer uma denúncia, ou quando ela, de fato, ela reconhece que o relacionamento que ela está vivendo é um relacionamento abusivo, demora um tempo. Quando eu fiz a denúncia em 2016, eu já vinha sofrendo abuso há um tempo, mas a gente está tão envolvido no relacionamento e envolve uma série de fatores que você acredita que aquilo foi um momento que você provocou, que foi um momento ruim e que isso vai melhorar. Só que eu comecei a revisitar a minha própria história e ver que, de fato, eu não estava sendo bem tratada, eu estava sendo violada, eu estava sendo explorada e estava sendo agredida. E eu sou uma mulher madura, uma mulher independente, uma mulher que conquistou o nome com seu próprio caráter, com sua própria força, com sua própria história, entendeu? E eu não tinha um porquê suportar de um homem esse tipo de tratamento. E na última vez que ele me bateu, foi grave. Foi grave, para mim foi muito grave. Foi grave, inclusive, fisicamente. Fisicamente, exatamente. Eu tive 4 costelas fraturadas, eu tive escoriações pelo corpo. Você estava em Nova York. Estávamos em Nova York. E imagino você fragilizada, né? De estar num lugar que você não está próximo de pessoas que possam... Exato. E mesmo assim, eu me senti muito envergonhada, porque no dia seguinte que eu sofri agressão, quer dizer, no mesmo dia, foi na madrugada, né, do dia 21, eu fiquei constrangida de sair do 12º andar e pegar um táxi na frente. Eu achei que todo mundo que estava na portaria estava vendo que eu estava machucada. De fato, não era visível, mas por dentro eu estava destruída. Claro. Então, eu me lembro assim, de ter pego a mala e sair fingindo que estava tudo bem, para que ninguém percebesse. Fui para o aeroporto muito cedo, fiquei esperando o horário de voo até a noite. Foi muito duro esse momento de, dentro da minha cabeça, ter tomado a atitude de romper ali esse relacionamento. E não tocar nunca mais o nome dessa pessoa, e muito menos vê-la e nada. E quando eu cheguei no Brasil, eu registrei o fato. Eu acho que é muito importante as mulheres revisitar a sua história, para ver se ela suporta mais, porque o nível de agressão, quanto mais ele cresce, ele chega ao feminicídio. A gente vive num país que é o 5º país onde mais se mata mulheres no mundo. Infelizmente, a cada 2 horas uma mulher morre por feminicídio do seu companheiro, do seu ex-companheiro. É grave o que a gente vive. E eu já trabalhava com esse tema no Instituto Avon, eu era embaixadora do Instituto Avon. Vivenciei isso quando era criança, mas vivenciar eu mesma na vida adulta foi duro. Em que pé que está essa situação hoje? Então, 4 anos depois, agora, em plena pandemia, ele foi condenado porque ele foi até o STF, é a última instância que ele podia recorrer, e de fato ele vai, eu não sei se está ou se vai cumprir a pena. Na minha opinião, é uma pena pequena, mas é uma pena corretiva, porque eu não sei se algum outro homem com os milhões que ele tem, talvez tenha conseguido se safar. Então, assim, eu acho que é muito importante um exemplo de que às vezes a gente faz a coisa errada e dá ruim também, entendeu? Então... E é um exemplo o Brasil, né? Se uma pessoa que tem todos os advogados do mundo que todos os meios, né? Os meios, todos os meios. puder
ser punido, né? Por Exatamente. algo que é comum no nosso país. Que tipo de resposta que você recebeu que te surpreendeu? Eu queria entender assim, como foi a resposta, por exemplo, das mulheres que possam ter te surpreendido. Eu dei uma nota na época, uma nota no Anselmo Góes, e esse fato que eu contei de ter sido sofrido, de que tinha feito uma denúncia, viralizou demais. Eu fiquei muito assustada, porque o meu telefone ficou durante uma semana, as pessoas tentando me encontrar para falar, para dar entrevista em todos os veículos. Eu fiquei muito assustada, eu não sabia que ia ser uma repercussão tão grande. Mas eu vi muitas mulheres dizendo que eu era golpista, que eu era garota de programa, que eu estava numa gaiola de ouro, que eu devia ter suportado muita coisa pior do que isso, que ele deve ter cortado a mesada, por isso que eu me bati, que eu provoquei para poder denunciá-lo. Então, assim, eu vi que a falta de sororidade das mulheres, a falta de compreensão e a falta de saber da realidade que a gente vive, naquele momento eu fiquei angustiada e muito decepcionada. Hoje eu vejo que essas mulheres, elas talvez sofram violências e não perceberam ainda. Então eu perdoo essas mulheres, porque elas me tornaram a mulher que eu sou hoje, porque isso é que me deu força. Eu fiquei pensando, mas gente, isso não sou eu não agi dessa forma. Eu preciso provar para essas mulheres que eu não sou essa pessoa. Ela está falando de outra pessoa. De outra pessoa, não é de mim. Talvez dela. Exatamente. Como foi o seu renascimento? Me conta, mulher, a sua primavera depois dessa brabeira toda. A minha primavera, eu posso te dizer o seguinte, eu tenho orgulho da mulher que eu sou. Eu sempre falo isso, eu adoro essa frase. Eu tenho orgulho, sabe, Marcelo, de ter me tornado a mulher que me tornei. Eu tenho orgulho da minha infância dolorida. Eu tenho orgulho de ter me casado com 16 anos. Eu tenho orgulho de ter passado por um assédio que ninguém falava naquela época. Imagina se eu falasse isso, acho que eu apanhava. É bom eu falar para eles que a sua mãe teve pai e marido violentos, você teve pai e um companheiro violentos, né? Exato. Como que se quebra esse ciclo? Eu quebrei. Quando se quebra, quando você vai na denúncia e você não retira ela, você vai até o final. Mesmo se eu tivesse um relacionamento novo, tivesse me apaixonado por um outro homem, eu jamais te tiraria. Porque você tem que ir com o processo de um agressor, de um cara que cometeu um crime até o fim. E a maioria das mulheres, elas deixam para lá. Deixa para lá. Depois ele vai pegar outra que faça. A gente não pode jogar a responsabilidade para os outros. A responsabilidade é nossa e a gente tem que cumprir com esse papel de cidadão. Então eu fiz isso e foi uma coisa natural. Eu achei que era minha responsabilidade. Eu não namoro ninguém, não namorei ninguém mais depois desse relacionamento. É como se eu tivesse feito uma limpeza. Eu estou preparada para um novo relacionamento agora, porque agora finalizou essa questão, entendeu? Mas que lindo! Eu imagino quantos que estão agora se derretendo lá por você. No seu livro, você chama atenção para o desfile de homens violentos. 2 avós, um pai, vizinhos, chefes. O que há de errado com os homens? Impunidade. Eu acho que o que falta é a impunidade, porque isso dá um poder muito grande para eles. E falta que as mulheres parem de competir umas com as outras, se unam mais, somos a maioria. E que a gente possa ser respeitada. Você não pode uma mulher como aquela, o cara passa a mão nela e ela reclama, entendeu? E daqui a pouco ela vai ter que responder um processo ao contrário. A gente não pode ver mais isso, né? Eu acho que a mulher é o pilar da família, a mulher move uma economia, a mulher, ela provém os filhos, ela é uma matriarca, a mulher tem que ser respeitada, senão as mulheres parem os homens. Eu acho que tem que ter um respeito. E eu quero entender com você, a violência está na natureza do homem? Eu queria que você falasse para os homens que estão nos vendo agora. Eu imagino que você deva pensar na sua filha ou nas mulheres mais jovens. Você vê um horizonte para a mudança do homem? Eu acho que a gente está no processo, mas falta muito ainda. Porque a violência é tão naturalizada, né? Como se o homem é um pertence, a mulher é um pertence do homem ainda, né? Então, desconstruir esse comportamento, eu acho que leva muito, é uma questão de educação, é educacional. Então, eu acho que... Começa por onde? Começa em casa. Eu acho que a escola tem que ter um papel importante. Na minha opinião, deveria se falar mais sobre violência doméstica. Claro. Isso deveria estar no currículo escolar. Deveria estar no currículo escolar também essa questão da violência sexual, que as crianças são abusadas pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo vizinho. Mas o pessoal não quer que fale de sexo. Mas tem que falar. O pessoal acha que falar de sexo é induzir a sexualidade. É educar. É educar. Educar. A gravidez precoce no Brasil é o país que mais gravidez precoce tem. Mas você tem filha? Tenho. Você imagina uma menina de 10 anos engravidar, de gêmeos, e não poder tirar o bebê? Porque ela não tem estrutura para ter.
Então, assim, são muitos problemas de origem humana e ficam preocupados com outras coisas. A ignorância, né? Qual o papel do homem no combate à violência doméstica? Primordial, que ele entenda que a violência, ela destrói um casamento, ela destrói uma relação, ela destrói a sociedade, ela destrói tudo. Então, é muito importante que o homem tenha Inclusive ele. Inclusive ele, exatamente, inclusive ele. Então, é muito importante que o homem, sabe, entenda que nós, mulheres, essa coisa, feminismo, mulher chata, o feminismo não é contra o homem. O feminismo é você querer uma sociedade justa, igualitária, onde a mulher possa ir onde ela quiser, trabalhar onde ela quiser, ser respeitada, ter um salário igual, porque a mulher ganha 30% menos que o homem e trabalha igual a ele ou mais, porque ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, ela amamenta, ela deixa na creche para trabalhar. O mesmo trabalho, ela tem que trabalhar mais para provar que ela pode ganhar igual. Exatamente. Né? Então, é muito disparate, né? Ele tem que entender isso. Se ele entender isso, e alguns homens hoje em dia já entendem isso, é muito bonito ver homens com uma mentalidade mais aberta, com entendimento. Hoje mesmo, vindo para cá, eu vim com um motorista que me trouxe, no amor, um baiano falando justamente sobre sororidade. Eu fiquei impressionada com o discurso dele. Eu falei, eu vou entrevistar você, porque é difícil você ver um homem com essa sororidade para a mulher, sabe? De valorizar a mulher, sabe? De entender o papel da mulher na sociedade, de quanto é importante o casal ter uma união, respeito. A sua família era pobre, como você já contou aqui, você conheceu a violência doméstica já nesse contexto, depois aos 54 anos, você reencontrou essa violência já rica, enfim, num apartamento em Nova York, né? A classe social não garante proteção a essa violência. A violência doméstica é a violação mais democrática do mundo. E quando você entende isso, todo mundo é vulnerável. Todos nós. O que vem na mente durante a agressão? O que vem na mente? Vem medo de morrer, porque o homem, por mais que a mulher seja, por mais que a mulher seja lutadora de MMA, o homem é forte. O homem é forte, ele assusta. Então, assim, eu acho que mais do que eu vejo, assim, das mulheres, depoimentos de mulheres, elas entram no estado de congelamento. Se o cara quiser matar uma mulher, ele mata. Por isso que tem tanto feminino. Ela congela, porque ela não tem coragem de enfrentar o homem, porque ela sabe que ela não vai conseguir. Então, ela congela e o cara mata. É um medo. No seu segundo casamento, você disse que sofreu abuso psicológico, né? Você percebia isso na época? Então, não percebia. Eu não percebia. Como que é isso? O abuso psicológico é um poder elevado sobre a mulher. No meu caso, por exemplo, talvez pela exposição, porque quando eu conheci o Armando, ele tinha 35 anos, eu tinha 22, eu já era Luísa Brunet, era o símbolo sexual. Então, assim, coisas que ele falava que me machucavam, mas eu não levava em consideração. E com o tempo eu fui vendo que foram coisas significativas, que me fizeram sofrer na época. Então, são julgamentos, são opiniões, observações. É discreto. A gente fala que é violência psicológica, ela é muito sutil. Que é em forma de carinho. Em doses homeopáticas. E em forma carinhosa. Né? Tipo assim, o quê? Não vai com essa saia curta, não, porque você tá um pouquinho gordinha e tá com celulite, por exemplo. Sabe? Aí a mulher já fica insegura. Ela já não quer mais ir, ela já quer botar uma calça comprida, que é isso que ele quer. Né? A mulher que é segura, eu falo, não, mas eu vou assim mesmo, porque eu não tô nem aí com a celulite. Entendeu? Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei... Tô gostosa, hein? Como que uma mulher pode saber que está num relacionamento abusivo? Quando ela está sofrendo infeliz. Esse é o termômetro. Esse é o termômetro. E quando você conhece um homem, que ele começa a falar bem da ex-mulher. Minha ex-mulher, tive um casamento ótimo com ela. Ela é mãe dos meus filhos. Eu estou com você, mas eu não posso romper com a minha ex-mulher. Eu vou pegar minha filha às quartas-feiras, porque... É assim, eu tenho um compromisso. Agora, quando o cara chega, minha ex-mulher, uma vagabunda, a minha ex-mulher não serve para nada, é burra, é gorda, é isso, aquilo, foge desse homem. Porque ele vai fazer com ela no futuro igual. Então, é o conselho que eu dou e tem dado certo, porque... Uau! Esse é um conselho bem preciso, hein? Bem preciso. Para as meninas que estão nos acompanhando. O homem que cuida da ex-mulher, você casa com ele rapidamente, que ele vai cuidar de você quando ele não estiver com você no futuro. Eu tô falando sério. Uau! Não, porque é sensacional respeito, isso sabe? que você está falando. Pegava a faca, falava que ia me matar, e eu falava assim, mas eu tô grávida. Você sente que um pássaro preso numa gaiola, que ao mesmo tempo você quer estar livre, mas ao mesmo tempo você está ali presa. Por que é tão difícil para uma mulher não só sair desse relacionamento, mas
denunciar, botar para fora? Então, por várias razões. Porque ela tem, muitas vezes, dependência emocional. Mesmo os tapas, os socos e as palavras de baixo calão, ele é uma forma de comunicação que ele tem com ela. Ela tem medo de ele não fazer isso com ela mais. Muitas mulheres dizem isso. Eu li um livro que chama Relações Destrutivas. É uma coletânea de depoimentos de mulheres. E as mulheres falam isso. Ele me batia, ele me agredia, mas ele estava do meu lado. É triste você ouvir isso. Ele tinha amantes, mas eu suportava e fingia que não via. Então, assim, a dependência emocional, isso. A dependência financeira, porque ele não deixa ela trabalhar e controla o dinheiro, mas não deixa ela trabalhar. Então, é a dependência financeira, ela não tem como se manter. É uma escravidão. É uma escravidão. A sexual, ele pode querer introduzir mulheres ou homens, seja lá o que seja no casamento ou no relacionamento, e ela acabar aceitando para não perder ele. É uma violência sexual, entendeu? E aí tem outras formas também. Algo que ela não foi convidada, né? Então é triste ver mulheres que se submetem a esse tipo de proposta, né? Esse tipo de relacionamento. E você falou como é que se é difícil, é dificílimo. Né? As pessoas que não vivenciaram isso, ou que não perceberam que vivenciam, falam assim, imagina, tá porque quer, tá porque também é sem vergonha. Não é isso, gente, não é isso. O que você tem a dizer para as mulheres que estão nos vendo agora e estão num relacionamento abusivo, que pode ser abusivo e com medo de sair dele ou de denunciar? Primeiro, eu acho que toda mulher tem condições de sair de um relacionamento abusivo com a cabeça erguida. Se fizer uma denúncia, ela não vai sair envergonhada, sabe, com ela mesma. Ela pode sair envergonhada da delegacia de mulheres, que ela talvez seja mal atendida. Porque o atendente é um homem que agride a mulher também. Então, ela vai ter dificuldade, às vezes, e o cara vai desestimular ela. Mas vai em outra, sai daí e vai em outra. Faz no 190, que é a Polícia Militar, ou no 180, que é a Delegacia da Mulher Virtual, da Lei Maria da Penha. Ela tem que recomeçar a vida dela, não se vitimizar. Saber que aquilo foi um passado ruim, mas que ela vai recomeçar diferente. É muito importante que a mulher recupere a autoestima, a beleza que ela perde, que ela emagreça, que ela se sinta mais bonita, ou que ela se sinta bem, mais cheinha, ou que ela sinta, que ela recupere a autoestima dela, que ela é oprimida no passado. E pode, isso é possível. Eu te juro. Eu estou vendo aqui na minha frente essa maravilha. Olha, essa menina aqui que nasceu numa choupana de sapê, no meio de um cafezal e conquistou o Brasil e o mundo. No próximo bloco, eu vou hackear a vida cheia de reviravoltas da Luísa Brunet. Não tem tempo de contar tudo que essa mulher já fez. Você pode participar da hashtag Provoca. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. São palavras do mestre Fernando Teixeira de Andrade que parecem, assim, descrever a trajetória da Luísa Brunet. Aliás, está no livro dela também, o mestre Fernando. Essa mulher aqui na minha frente que tem muitas travessias, né? Delicadas e também ousadas na vida. Ô, Luísa, qual foi? Você tem muitas, mas qual foi a mais difícil? Então, acho que a mais difícil foi justamente o último episódio que aconteceu. É muita coragem uma mulher fazer o que eu fiz. Por ser uma mulher pública. Naquele momento? Naquele momento, ser pública, enfrentar um homem com poder aquisitivo muito elevado, com influência. Quem sou eu, imagina, para enfrentar? Mas eu vi ali, assim, uma injustiça, o que ele fez comigo. Então, eu acho que a injustiça tem que ser justificada. E está sendo, hein? Os seus pais se conheceram no Rio de Janeiro, foram morar na zona rural de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Hoje, naquela época, era só Mato Grosso, onde lá você nasceu. Que infância foi essa? Eu me lembro do meu pai, no final do ano, ele botava as crianças no carro, ele tinha uma rural, caindo aos pedaços, mas era grande, e ele aprendeu a dirigir naquela rural com todos os filhos dentro, mas não tinha trânsito, não tinha também, era chão de terra. Ele ia nos sítios para levar a cesta básica, o brinquedo. Era um brinquedo que eu tive durante a minha vida toda, que chamava Para Pedro, que é um bonequinho injetado, que ele tem o bracinho para cima, assim, o olho é pintado, que você faz assim, descasca o olhinho, mas era um presente que no dia que você ganhava era o melhor presente do mundo. Mas o meu pai, como ele bebia no Natal, ele sempre fazia estripulia no Natal que machucava muita gente. Aí eu desenvolvi uma aversão pelo Natal. Uau! Porque ele se automutilava, ele se cortava, ele tentava matar minha mãe, então era muito difícil. Era muito difícil. Você sabia que o Natal já significaria... Pra gente era. Chegava o Natal, era agonia. Enfim. Você conta que depois da mudança
para o Rio de Janeiro. Da sua família do Rio de Janeiro para o Mato Grosso, a sua mãe começou a virar bicho do mato. Eu queria saber como foi no seu caso de bichinho do mato para o Rio de Janeiro. Então, para a Luísa Brunet. Eu vou contar um episódio que eu acho maravilhoso, que aconteceu na minha vida, que foi... A minha mãe colocou a gente num ônibus para vir do Mato Grosso para cá por causa das agressões do meu pai, alcoolismo. Ela queria voltar para ter apoio familiar. E a gente acabou vindo num ônibus, que era 4, 5 dias de ônibus, e a gente parou na rodoviária do Rio de Janeiro. Eu vi... A gente viajou com saco, porque não tinha mala, então era um saco com umas coisas dentro, cada um tinha o seu saco. Era bem retirante. A minha mãe tinha um filho pequenininho que ela amamentava. Meu pai entrou no meio da viagem, ele entrou no ônibus e seguiu viagem com a gente, e voltou para cá. Eu fiquei muito aliviada quando ele entrou no ônibus, muito aliviada. Eu sinto a sensação que eu senti dele ter entrado, foi muito boa. Uau! Foi muito bom. Que lindo! Bonito. É bonito a emoção de você falar disso, porque você conheceu essa pobreza, né? 2 tipos de vergonha que você diz ter conhecido. A pobreza e a pobreza e a riqueza. Eu acho que é isso mesmo. A pobreza é porque você tem falta de tudo. Eu usava roupa quando eu ganhava, eu não tinha guarda-roupa. Tinha uma caixa de sapato com 2, 3 peças de roupa. Então, quando você vai ficando mocinha, você tem vergonha, né, de usar o mesmo sapato, a mesma roupinha. E a vergonha da riqueza? E a vergonha da riqueza é você ter acesso. Às vezes você tem acesso, você se perde numa loja e compra em acesso coisas que você não vai usar. Então você tem que ficar muito vigiante do que você... Você lembra de algum momento que você teve vergonha da riqueza? Eu tenho vergonha todos os dias, porque eu acho que eu sou uma privilegiada, sabe? Eu moro num apartamento lindo, eu moro numa casa boa, eu tenho tudo que eu preciso, a minha casa não falta nada. Então, assim, os meus filhos estão muito bem. Isso me envergonha, porque o que a gente vê não é isso. O Brasil é pobre. O Brasil é muito pobre, é muito carente, falta tudo. Falta saúde, falta educação, falta tudo. Então, isso me envergonha, de verdade, Marcelo. E como que você lida com isso? O que você faz com isso? Eu acho que todo o trabalho voluntário que eu faço, de uma certa forma, não é para suprir isso, mas é para que eu possa dar para as pessoas também. Eu reconecto pessoas, sabe? Reconecto pessoas que precisam, como empresário, faço trabalho voluntário. Então, é uma forma também de participar disso, de contribuir de uma certa forma, de dizer para as pessoas que sororidade, a gente fala sempre sororidade, de ser voluntária é uma coisa que todos nós podemos fazer. Pode ser dentro de casa, fora de casa, na calçada de casa, no vizinho de casa, e você vai estendendo isso, sabe? Isso é um papo muito importante, né? Tem gente que acha que ser voluntário é dar uma força. Não é. Eu acho que quem ganha sendo voluntário, e eu estou falando isso por uma experiência própria, eu só me senti participante da cidade de São Paulo depois que eu virei voluntário da Casa do Zezinho. Ô, Luiz, a sensação é maravilhosa de ajudar alguém, né? De ouvir, às vezes é ouvir. E não é ajudar, é você ser ajudado. Você ser ajudado, né? Exatamente. É você não ignorar a pobreza, a miséria absoluta que existe nesse país, não é? É demais, demais. Eu vejo, assim, eu moro no Rio de Janeiro, São Paulo também, você anda pela rua, a pobreza está estampada. E aí você ouve pessoas dizendo, está ali porque é vagabundo, porque é pobre. Ninguém quer ficar na pobreza, na vergonha, porque é vergonhoso. É vergonhoso você ver uma família debaixo de uma ponte e no dia está lá cheio de paralelepípedo, impedindo que elas fiquem ali debaixo, como eu vi aqui em São Paulo. Isso me chocou profundamente. Essa é uma vergonha. É muito vergonhoso, sabe? É falta de amor ao próximo, é falta de vergonha. É cegueira, né? É não enxergar. Isso é uma coisa que me choca. Aos 12 anos você começou a trabalhar como babá. Como é a responsabilidade de cuidar de criança, hein? Sendo criança, né? Pois é, mas esse é o retrato do Brasil, né? A gente tem o trabalho infantil no Brasil, a gente finge que não vê, mas é o que mais tem, né? Eu já fiz, inclusive, campanha para as crianças carvoeiras. Já foi numa carvoaria de criança? Não. Não vá. É triste. Sua infância foi roubada? Não. Não foi roubada porque, quando eu olho para trás, eu acho que valeu tudo a pena. Então, para mim, eu sinto como se foi um presente.
Eu vejo como um presente. Eu acho que eu fui muito ativa, assim, muito astúcia, sabe? De muita astúcia de aprender. Por exemplo, quando eu morava em Itaporã, a gente era pobre. Eu descobri que tinha um cara que era um receptor de caco de vidro, porque não tinha garrafa PET, era garrafa de vidro, Coca-Cola, Eu catava todas as garrafas de vidro que eu via na rua e nas vizinhas, botava numa carriola e vendia para um receptor para ter dinheiro. Eu já estava praticando ali o... Empreendedorismo. E a reciclagem, exatamente. A sustentabilidade. Aí eu fui falar isso, lembrei disso falando para o pessoal do Sebrae. Então, assim, a gente tem coisas que a gente tem que valorizar dentro da gente também, perceber qual é o momento de fazer alguma coisa que vai fazer diferença na frente. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eu não sabia que isso era empreendedorismo, eu só queria ganhar uma moedinha. Entendeu? Você é danada. Aos 16, esta moça era vendedora numa loja de roupas. O seu sonho era ser modelo ou cabeleireira? Era ser cabeleireira. Ser cabeleireira. Aliás, eu fiz sozinho meu coquinho. Eu tinha paixão por salão de beleza, porque eu nunca fui, eu nunca tinha ido. E eu achava lindo as revistas de moda, as revistas de beleza, né, de produto que vende, aquelas mulheres que, para mim, aquilo era uma coisa que não existia. Depois eu passei a ser uma dessas mulheres, né? Aquelas mulheres lindas das revistas. Claro. Então eu queria trabalhar no salão de cabeleireira para ver essas pessoas bonitas. E quando eu casei, eu arranjei um emprego. Eu saí da zona norte de Pilares, casei e fui morar no Jardim Botânico, mas eu tinha arranjado um emprego de cabeleireira. Só que eu fui no estúdio de fotografia, ver a Rose de Primo, que eu era fã dela. Nossa, super modelo também nessa época. Exato, nos anos 70 ela foi a grande modelo. E ele gostou de mim, ele viu talvez um potencial, que eu nunca vi, porque eu queria ser cabeleireira. E ele fez uma foto e levou para um diretor das revistas da Manchete, da Bloco Editores, que era Roberto Barreiras, foi meu padrinho. E eu comecei a fotografar muito rapidamente. E a primeira matéria que fiz de moda como modelo foi de calcinha e sutiã com a Rose de Primo. Uau. Então, todas essas fotos, eu sempre conto isso porque eu lembro do momento que era isso. Ela tá linda, porque ela era uma exuberante, lembra dela? Eu lembro muito. E eu, aquela menina de 16 anos, suburbana, com vergonha, eu olhando assim para ela, ela linda e eu... As fotos são muito engraçadas, é um contraste. Que maravilha. Na moda, existe espaço para amizade? Existe. Por exemplo, a Xuxa veio na mesma época que eu vim um pouquinho depois dela, porque eu sou um ano mais velha do que ela veio logo depois. A gente construiu uma amizade que dura até hoje, 40 anos. Dentro da moda, eu tenho amigos que eu construí ao longo da minha história, que são meus amigos até hoje. Então, assim, é possível, sim, ter um relacionamento. Por exemplo, o Bob Wolfenson está fazendo 50 anos de carreira. Grande fotógrafo. Ele vai fazer um grande especial, ele vai ter um grande especial sobre ele, porque ele é uma grande figura, uma pessoa maravilhosa, meu amigo pessoal. E ele vai fazer uma homenagem a algumas mulheres, pela história que ele teve de fotografia com ambos, né, e pela amizade. Então, eu fui convidada e me senti super lisonjeada. Falei uma foto nua para ele. Não nua, frontal, nada disso. Mas uma foto para uma mulher da minha idade que não tem problema com o corpo e continua sem ter. Uau, então, assim, tá todo mundo esperando já essa foto. Tá todo mundo esperando? Sua e do Bob, com certeza. Vamos ver o que o pessoal tá falando da gente, Luísa. Alexandre VI. Adoraria saber mais da amizade e parceria com a Xuxa. Olha aí. Alexandre curioso, deve ser dos anos 80, né? A gente fazia uma dupla, porque a gente tinha um biotipo diferente das modelos daquela época, que eram modelos com padrões internacionais. Elas eram mulheres de 1,80 m, muito magras, brancas, não tomavam sol. Chega a Luísa Brunet, meio índia, meio caipira, meio suburbana, a Xuxa também. E a gente adorava tomar muito sol, tinha o corpo curvilíneo, já saía um pouco daquela coisa, daquele padrão, padrão, né, de modelo europeu. E aí a gente começou a fazer sucesso. Né? Quer dizer, eu apareci na capa da Manchete, com a saia levantada, sem o sutiã, e aí tá a Luísa Brunet nova, modelo sensação, assim, de cara, logo no começo da minha carreira, a Xuxa, mais que rapidamente, exatamente igual. Então, a gente fez eu acho que a gente quebrou um paradigma da moda, né, nos anos 80, da questão corporal, que é importante, que é o que a gente está vendo hoje. A mulher pode e deve ficar feliz com o corpo que ela tem. Então, eu acho que a gente foi precursora na época, se a gente voltar atrás, que foi... duas mulheres brasileiras, né, que tiveram coragem de mostrar o seu corpo curvilíneo, bronzeado e praticar o naturalismo, vamos dizer assim, dentro da moda, sem nenhum tipo de preconceito. E vocês conseguiram ter uma relação sem competição ou com competição mais saudável? Sem competição, nenhuma competição, nem competição saudável. Mas uma vez a Manchete colocou assim na capa, eu e a Xuxa, dizendo que eram as amigas rivais, que a gente tinha rivalidade, claro, porque isso era para vender. Tem que criar, né, um conflito. E esse final de semana eu tive com ela, passei o final de semana do carnaval com ela, e a gente lembrou de muitas coisas, a gente se divertiu. Que alegria, hein?
Que alegria tudo isso. Eu quero falar de um assunto também que você aborda com muita coragem, que é sobre o aborto. Você fez você fez 2 abortos, o primeiro com 16, né, 16 para 17 no seu primeiro casamento e depois, mais tarde, você fez outro. Quais foram as angústias e dúvidas nessa tomada de decisão e qual a sua visão hoje sobre o aborto? No primeiro, com 16 anos, eu tinha acabado de casar. Eu casei com 16 anos, então eu tinha acabado de casar e eu precisava e era uma responsabilidade minha com a minha família. Então, não era o momento de ter um filho. Então, foi uma decisão solitária, porque eu não tinha com a minha mãe o mesmo tipo de abertura que eu tenho com os meus filhos. Para poder conversar. Exatamente. Sobre isso. Então, foi um lugar que eu fui horrível. Foi duro, foi muito difícil, mas era a atitude que eu, no momento, solitariamente, eu tomei e achei que era a melhor solução. De 26 anos eu engravidei da Yasmin. 10 anos depois eu engravidei do meu filho Antônio. E o Antônio, quando ele nasceu, ele teve um problema muito sério no momento de nascer. Eu sonhava em ficar grávida durante 10 anos, eu não conseguia engravidar sem nenhum problema aparente, mas eu acho que era o meu próprio corpo, ele evitava a gravidez porque eu precisava trabalhar, eu precisava prover. E quando ele nasceu, no dia do nascimento, ele teve um sofrimento, ele nasceu morto, ele foi ressuscitado, ele precisou de muitos cuidados durante muito tempo, no Brasil e fora do Brasil, e isso me deixou muito, muito fragilizada. E 9 meses depois eu engravidei de novo. Eu não tinha a menor condição, nem psicológica, nem emocional, de ter uma nova gravidez, porque eu não estava nem fisicamente para ter um filho. Eu não tenho nem mais útero. Eu tive um problema também no útero. Foi muito complicado. E também foi muito doloroso essa decisão por ser uma mulher madura, mas era uma consciência real de que eu não tinha condições de ter, e de fato eu fiz. Eu acho que o aborto é um tema polarizado demais. A gente sabe que descriminalizar o aborto não impede que o aborto pare. As pessoas vão fazer aborto de qualquer maneira. Proibindo ou não proibindo, o aborto não vai parar, porque as pessoas vão fazer. O que me preocupa mais, Marcela, é que as pessoas que fazem aborto, elas vão em lugares que não são dignos de fazer. É uma questão de saúde pública. De saúde pública. E as pessoas são mortas. Eu vejo depoimentos, converso com mulheres que elas fizeram aborto e não tem mais útero, não tem condições de ter filho. Eu acho que é uma questão educacional também, sabe? Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Entendeu? Luísa, você pretende ser uma velhinha sapeca que nem a sua mãe? Porque a dona Alzira... A minha mãe vai fazer 80 anos agora. Ela dança, ela joga carta, ela fuma. Namora? Ela dorme 4 horas da manhã e ela tem namorado. Tem namorado? Tem namorado. A minha mãe... Firme ou ela tá Não, ficando? firme. Não, firme. Ela já está há bastante tempo com ele. Ela ficou de 45 a 50, depois separou, voltou de novo, agora está firme lá com ele. E eu tive muita dificuldade de entender a minha mãe durante muito tempo. Eu tinha, problemas de relacionamento com ela. Mas a partir do momento que eu consegui entender esta mulher, ela virou o meu ídolo. E como você entendeu? Como? O que aconteceu para você cair essa ficha? Eu me coloquei no lugar dela, que as pessoas não fazem isso. Uma mulher que sofreu muito. E muitas mulheres sofrem, sabe? E a gente só julga. E ela é essa mulher que hoje pode ser exemplo para tantas como ela, que está com 80. E dança. E como você vê os seus filhos? Uau, meus filhos são maravilhosos. Eles são pessoas de bem, são honestos. Dentro da medida da educação que eu pude dar para eles são crianças que me dão muito orgulho. A minha filha me dá muito orgulho e meu filho também. A Yasmin está no 2º casamento, com um garoto extraordinário, que eu conheci pessoalmente. Nosso campeão de surf, Medina. Está super feliz. O Antônio, que é meu filho de 21, já está no relacionamento, ele já mora com a namorada há 3 anos, faz faculdade quer ser veterinário, porque gosta de animal, é mais simples. Ele é um menino da roça. Ele gosta desse mundo mais tranquilo, não é um menino que é consumidor, não é um menino muito consciente. Então, eu sou muito feliz como mãe. Eu acho que os meus filhos são o maior presente que eu me dei. A sua amiga aí, a Xuxa,
ela deu uma entrevista nos anos 90 que virou meme. No Brasil não há homem pra mim. Você ainda acredita no amor? Acredito. Eu acredito demais no amor. Eu acho que o amor é um sentimento mais primoroso que existe na humanidade. Esse amor pode ser amor por uma pessoa ou um amor incondicional. Qualquer forma de amor é o sentimento mais nobre que uma pessoa pode ter pelo outro. Isso engrandece demais e melhora a gente. Luísa Brunet, o que é a vida? A vida é o maior presente que a gente recebe. Pena que a gente só percebe isso quando está envelhecendo. Caramba, se eu pudesse voltar atrás, eu ia valorizar mais a vida. Eita, que cilada! Pois é, que cilada, mas é a coisa natural, né? É a vida, a beleza, a juventude, é tudo tão bonito, né? É. Mas o passar também dos anos é algo maravilhoso. Eu vejo a Fernanda Montenegro, tenho orgulho dessa mulher. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, vivendo esse momento com você e vou registrar numa selfie. Ai! Tô tão triste que acabou, mas tem a selfie já acabou. ainda. Ainda tem a selfie. Você chorou aqui e eu quero deixar claro que muita gente acha que aqui na televisão a gente fica forçando a pessoa a chorar. Não, a emoção do choro, ela vem da alma, eu acho, sabe? Eu acho, não tenho certeza, ela vem da alma, ela vem de lembranças que te provoca. É o nome do programa, mas agora eu quero que você me ensine uma coisa, Luísa, uma coisa muito importante que eu vim aqui só para isso. Como que se faz para sair bem numa foto? Me dá aula. Não, você já está bem, deixa eu ficar mais pertinho de você. Ai, meu Deus. Olha, bota até o pezinho. Como que se faz para sair bem numa foto? Tem que esticar para um lado ou para o outro? Bota a mãozinha no queijo. Gente, aula com... Meu Deus, eu não estou preparado. Pessoal, eu não estava preparado para isso. Obrigado, meu amor. Obrigada. Fez a selfie? Nossa. Olha, eu vou dormir hoje muito bem. Boa noite.